capítulo 19 da série Os Escolhidos, intitulado por A Volta para Casa. Esse capítulo é baseado em Gênesis 34, 35, capítulos 34, 35 e capítulo 37. Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã. Ali comprou um pedaço de terra e edificou um altar. Ali também cavou um poço no lado do qual, 17 séculos depois, Jesus se assentaria para repousar e pregar aos seus ouvintes sobre a fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, verso 14. O tempo que Jacó e seus filhos permaneceram em Siquém acabou em violência e derramamento de sangue. Isso porque sua única filha havia sido levada à vergonha e tristeza e seus irmãos a vingaram. Jacó ficou com o coração cheio de horror e entendeu que todos deviam se humilhar profundamente ao seu Deus. Enquanto Jacó estava prostrado em angústia e temendo pelos habitantes daquele lugar contra sua família, o Senhor Jeová lhe ordenou que fosse para Betel. A lembrança de Betel trazia boas memórias a Jacó, a visão dos anjos, as promessas de Deus e o seu solene voto. Decidiu então, antes de partir, limpar de sua casa toda a contaminação da idolatria, mandando com isso que sua família se livrasse dos deuses estranhos, inclusive brincos que usavam nas orelhas. Gênesis 35, versos 2 ao 4. Mais uma vez em Betel, Deus aparece a Jacó e renova com ele a promessa da aliança. Nesse interim morre Raquel, a esposa amada por quem Jacó trabalhou 14 anos. Jacó ainda pôde visitar seu pai e ali permaneceu até os últimos dias da vida de Isaque. Gênesis 35, verso 27. Jacó e Esaú se encontraram junto ao leito de morte de seu pai. Jacó, que estava satisfeito com as bênçãos espirituais da primogenitura, cedeu a Esaú a herança da riqueza de seu pai, a única herança que Esaú apreciava. Mesmo reconciliados, a vida de cada um continuou a se diferenciar cada vez mais uma da outra. Ninguém é excluído da salvação por uma preferência arbitrária de Deus. A decisão é tomada pela própria pessoa. Aqueles que não amam a Deus nesta vida, não amarão na vindoura. Como crentes em Cristo Jesus, devemos nos devotar a Ele e viver para Ele. Jacó escolheu a herança da fé, nunca se desviou do seu propósito. A vida de Jacó foi marcada pela simplicidade e verdade. Os elementos indesejáveis de seu caráter foram consumidos no fogo da fornalha. O verdadeiro ouro da fé revelado em Abraão e Isaque mostrou seu brilho na vida de Jacó. Porém, seus filhos desenvolveram grandes defeitos. A vida em família revelou os desastrosos resultados da poligamia. O ciúme das várias mães provocou amargura nos relacionamentos familiares. Os filhos cresceram mal-humorados e insubmissos. Apesar disso, um deles tinha um caráter totalmente diferente. O filho mais velho de Raquel, José. Ele dava atenção às instruções de seu pai e tinha prazer em obedecer a Deus. Depois da morte de sua mãe, ele se apegou ainda mais intimamente com o pai. E Jacó amava mais a José do que qualquer outro filho. Gênesis 37, verso 3. Porém, Jacó foi imprudente em mostrar sua preferência por José, causando a inveja dos outros filhos. José não suportava ver os irmãos pecando contra Deus e bondosamente tentava corrigi-los, o que só aumentava o ódio e ressentimento deles. Jacó então resolveu presentear José com uma túnica cara, o que aumentou a inveja dos irmãos. Certo dia, José lhes contou um sonho, no qual a interpretação parecia ser que ele reinaria sobre os irmãos, os que os deixou irados e cheios de inveja. Doutra vez, ele teve outro sonho, no qual lhes contou novamente. Dessa vez Jacó estava presente e lhe reprovou o sonho, porém, bem sabia que Deus estava revelando o futuro a José. Os irmãos perceberam a iluminação do Espírito Santo no rosto de José,
mas odiavam a pureza com que ele reprovava os seus pecados. Certa vez os irmãos de José tiveram que se mudar para encontrar pastos para os seus rebanhos, e como o tempo passou e Jacó não obteve notícias, decidiu enviar José até eles. Disposto a aliviar as preocupações de seu pai, com alegria José foi em busca dos irmãos. Mas chegando ao encontro, o ódio dos irmãos não permitiu que eles pensassem na longa viagem que José havia feito, nem no cansaço ou fome, nem nas preocupações do pai, mas o desejo deles era de matar a José. Rúben sugeria que jogassem José num poço para que ali morresse. Isso porque pretendia resgatar o irmão de volta para seu pai. Nisso resolveu se afastar deles. Foi quando os irmãos agarraram José com força e ódio, tiraram-lhe a túnica e o jogaram num poço para ali morrer. Foi quando se aproximou um grupo de ismaelitas, foi quando se aproximou um grupo de ismaelitas a caminho do Egito. Então Judá sugeriu que vendessem a José como escravo e todos concordaram. Quando José foi retirado do poço e viu os mercadores, a terrível verdade caiu sobre ele como um raio. Aterrorizado e em agonia, apelou a cada um dos irmãos, mas eles, endurecidos pelo ódio, o entregaram. Quando Rúben voltou e ficou sabendo do que fizeram, se uniu aos seus irmãos para tentar encobrir o crime. Mataram o cabrito e mergulharam a túnica de José no sangue do animal e a levaram a seu pai, dizendo que a acharam no campo. Gênesis 37, verso 32. Terrível dor e indescritível sofrimento sobreveio a Jacó, que em desespero clamou: é a túnica de meu filho. Um animal o devorou. José foi despedaçado. Gênesis 37, verso 33. Em vão tentaram confortar o pai, que rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e chorou muitos dias por José. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Gênesis 37, verso 34, clamava Jacó em desespero. No próximo tema, o 20, veremos que o drama de José ainda iria aumentar mais, mas sua fé em Deus permanecia inabalável, mesmo parecendo que tudo estava dando errado, e então a surpreendente virada na sua vida que só o poderoso Jeová pode fazer. Deixe teu like para que o YouTube indique para mais usuários tanto o vídeo como o canal e assim colabore com a pregação do Evangelho. Fique na paz de Jesus. Amém.